Olá, boa tarde a todos, boa tarde a você de casa que nos acompanha pelas plataformas digitais do Sebrae em todo o Brasil. E sejam todos muito bem-vindos a essa Arena do Conhecimento Sebrae Anfai na Feira do Empreendedor 2023. Pena que está acabando hoje, né? Por aqui passaram 140 mil visitantes, 1.300 expositores e mais de 100 palestrantes. Essa é a Arena Anfai, maior marketplace, maior plataforma de influenciadores do Brasil. Se você não conhece, dá uma olhada. Se relevância é um novo requisito, hoje a moeda é de quem sabe captar atenção. E no mundo de infinitas escolhas, não faz sentido abrir a porta para dar show e não estar preparado. 100 mil 6.000 marcas e mais de 6.500 campanhas realizadas. O que está guiando essa nova onda é a maneira como os creators estão criando produtos e experiências que as pessoas amam. E as melhores histórias mudam a forma como as pessoas se veem. WeCoffee, Picadilly, Serasa, Coca-Cola, Smart Fit, Mercado Livre e muitas outras marcas que já passaram por aqui tiveram a visão de não só vender um produto bonito ou serviço, mas o de colocar quem sabe desenvolvendo ideias implacáveis de conexão com diferentes audiências. Engajamento e alcance são retornos imediatos, mas o reconhecimento de marca é o problema mais urgente de pequenas e grandes empresas. De forma imperceptível, você precisa fazer parte da vida do cliente durante toda a sua jornada. E o que antes era preciso atravessar a rua, hoje você só precisa de um clique. Já vamos começar. Olá. Mas como saber os influenciadores ideais para uma campanha? Como saber quem são os seus concorrentes nas redes sociais e o que eles estão fazendo? Aí é que vem a melhor notícia de todas. Entra agora aí no Instagram AnfaiBR. Pega o seu celular aí, ó, Anfai, tá escrito aqui, ó, AnfaiBR. Vai lá e escreve, eu quero, coloca lá, eu quero. Você vai ganhar gratuitamente uma análise da sua rede social, da rede social da sua empresa, para poder saber qual a melhor forma de você fazer uma campanha e, por consequência, atingir da melhor forma possível o seu cliente e o seu público-alvo. Eu quero lá no Instagram AnfaiBR que você vai ganhar, inclusive, um mês grátis para uso da plataforma. Tá bom? Combinado? Vamos lá, agora que o pessoal acabou de se empolgar mais aqui do lado, agora quem vão se empolgar vão ser vocês, né? Porque vem aí a Gabriela, olha, ela é comunicadora, influencer digital, apresentadora, advogada, palestrante, escritora, professora e mestre em direito penal. Isso são só algumas coisas, viu? Com uma argumentação incrível, ela se tornou uma referência com milhões de seguidores em suas redes sociais e milhares de alunos em seus cursos online. Direto do Saia Justa da GNT, Gabriela Prioli. Oi! Que delícia estar aqui com essa plateia cheia! Uau! Como vai? Vocês estão bem? Todo mundo bem? Estão gostando do evento? Aproveitando muito? Vocês sabem que eu dei uma voltinha aí e achei que tá bem bom, tá? Bem legal. Vamos começar com uma proposição que talvez gere algum estranhamento da parte de vocês. Quem se acha criativo aqui? Olha, pouca gente levantou a mão. Eu não vou ousar falar em proporção aqui, em porcentagem, porque eu sou muito ruim de matemática. Mas já que pouca gente levantou a mão, eu queria começar assim mesmo, dizendo que todo mundo é criativo. Todo mundo. Quem discorda de mim? Vocês não se acham criativos e não discordam de mim? Ninguém vai levantar a mão? Ó, um ali, tá bom. Valeu. Todo mundo é criativo, até quem pensa que não é. E eu digo isso porque uma das capacidades do Homo sapiens, dos seres humanos, aliás, a capacidade que nos diferencia dos outros animais, e que na visão de alguns, como por exemplo o historiador israelense Yuval Harari, fizeram com que o Homo sapiens superasse todas as outras espécies, é a capacidade de imaginar. A gente consegue imaginar, a gente consegue pensar em coisas que não existem. E a gente, pensando em coisas que não existem, consegue contar histórias. E foi ao contar histórias que o Homo sapiens conseguiu fazer com que nós nos reuníssemos em grupos grandes,
colaborando em grupos grandes, grupos maiores do que a reunião de todas as outras espécies, e com isso, com que a gente conseguisse superar as outras espécies. Um homem ou uma mulher lutando com um gorila, a gente perde, né? Acabou pra gente, porque a gente é mais fraco do que outras espécies animais, a gente é mais lento. Mas quando a gente se reúne em torno de uma narrativa compartilhada, a gente ganha o nosso superpoder. É na colaboração em torno das histórias que a gente cria a partir da nossa imaginação e, portanto, da criatividade, que a gente conseguiu superar todas as espécies. E a gente não interage com a realidade objetivamente. A gente interage com a realidade a partir dessas narrativas e histórias. Alguém já passou do Brasil para outro país que faz fronteira com o Brasil de carro? Já? Você que já passou, no chão, assim, na fronteira, tem uma barreira natural? Continua a mesma coisa, né? O que é um Estado nacional, se não uma invenção humana? Os limites dos estados, os símbolos dos estados, a história dos estados, são todas narrativas contadas que nos permitem colaborar em grupos maiores. O dinheiro é a mesma coisa. Se a gente pegar uma nota, eu sei que nota é uma coisa antiga, né? Eu estou vendo aqui que o pessoal regula comigo de idade. Se a gente pegar uma nota, a nota é um pedaço de papel. Sem a história contada sobre aquilo, sem a confiança na história contada sobre aquilo, é só um pedaço de papel. E assim funciona com várias outras coisas, que são histórias decorrentes da nossa criatividade. E, portanto, a criatividade não é algo reservado para poucos. Isso é uma notícia boa e uma notícia ruim ao mesmo tempo. É uma notícia boa. Por quê? Porque a gente cria consciência de que se a imaginação e, consequentemente, a criatividade, ela é acessível para todos nós, a gente pode trabalhar esse talento. A gente pode se esforçar para sermos cada vez mais criativos. E por que é uma notícia ruim? Porque aí a gente não pode dizer, ah, não, é que eu não sou criativo, é que o outro nasceu com esse talento e eu não. Eu não sei vocês, mas eu adoro um bom bode expiatório, para eu poder jogar ali no balde do bode expiatório tudo aquilo que eu estou sem disposição para fazer. Então eu me convenço de que aquilo não é para mim e deixo ali no meu baldinho. Aí aparece alguém, eu, a portadora da má notícia hoje, fala então, dá aqui esse baldinho. Vocês já devem ter ouvido falar sobre o livro do Daniel Goleman, que o fez bastante famoso, que é o Inteligência Emocional. Hoje em dia, é muito comum que nós falemos muito sobre soft skills. Sim ou não? A inteligência emocional era uma novidade na época que ele escreveu o livro? Tem gente falando não, tem gente falando sim. Então eu vou falar com quem meneou a cabeça pelo sim. Aristóteles, na Grécia Antiga, disse que os seres humanos são animais sociais. As relações, as emoções, a capacidade de enxergar o outro, de estabelecer boas relações, de controlar as próprias emoções, não é algo que a gente começou a falar anteontem. Isso já existia. Mas o foco estava tão estreito na inteligência pragmática, e eu sou do time que acredita que na inteligência pragmática a gente tem um elemento de inteligência emocional, mas eu estou falando de um momento anterior, em que essa inteligência era vista como racional. Por quê?
Porque o movimento iluminista, que vem confrontar um sistema baseado em crença, traz a racionalidade para o centro do debate. Tudo aquilo que não era visto como racionalidade passa a ser visto com descrédito. Então era a época em que nós estávamos falando sobre um tipo de inteligência que não era a inteligência emocional. Qual foi o passo criativo do Daniel Goleman? Foi descobrir algo que não existia? Não me parece. Foi apenas jogar luz em algo que já existe há muito tempo, mas que não estava no foco da discussão. Com um olhar mais atento, ele consegue perceber o que já existe e consegue trazer relevância, por colocar na pauta da discussão, para um tema que é fundamental para que nós possamos prosperar. Porque nós somos relacionais, nós somos sociais e, consequentemente, nós precisamos trabalhar a inteligência emocional. E eu estou falando isso para vocês porque muitas vezes a gente fica nesse lugar não só de achar que a criatividade é um talento destinado para poucos, mas também de pensar que só é criatividade aquele movimento que descobre algo que nunca havia sido visto. Quando, na verdade, pode ser criatividade propor uma nova abordagem a partir de algo que está lá, mas cuja relevância ainda não foi notada. Isso é criatividade. Pensar nas relações de trabalho entre nós e os nossos colegas, ou pensar nas nossas reações quando a gente lida com os nossos empreendimentos, os nossos fracassos, os nossos sucessos, as nossas tentativas, isso é olhar para os nossos desafios de maneira criativa, trazendo outra coisa para a nossa caixa de ferramentas. E eu falo em trazer algo para a nossa caixa de ferramentas, porque embora a gente possa caracterizar como criatividade a simples atividade de pintar de uma cor diferente, algo que tem uma cor específica na natureza, eu acho que para o nosso objetivo aqui, vale a pena a gente pensar na criatividade como a resolução, algo útil, algo que resolve um problema. Então, talvez, a maior habilidade de uma pessoa criativa seja resolver problemas? É? Resolver problemas é a habilidade mais importante? Eu diria que não. Eu diria que a principal habilidade de uma pessoa criativa é enxergar o problema. A gente só consegue resolver um problema que a gente viu. Se a gente não vê o problema, a gente sequer passa para a etapa seguinte, que é pensar na solução dele. Quem estava falando sobre inteligência antes que o Daniel Goleman escrevesse sobre inteligência emocional, certamente não achava que nós tínhamos um problema. Quando nós falamos hoje em dia em novos modelos de liderança, para contrapor o modelo de liderança que vem sendo aplicados há muitos e muitos anos, é porque alguém viu que neste modelo tradicional, no modelo que tem sido aplicado, no modelo que tem os seus resultados, existe um problema que precisa ser solucionado para que nós tenhamos resultados melhores. Então, a principal habilidade da criatividade, a principal habilidade para a criatividade é a capacidade de enxergar problema, de encontrar um problema. Para aquilo que não tem solução ainda, ou para aquilo que já tem uma solução, mas que pode não ser a melhor delas. Pode haver uma outra solução melhor. Não sei, quem aqui já sabia que eu fui advogada antes de me tornar apresentadora? Pô, bastante gente. Para quem não sabia, prazer.
Eu fui advogada por 10 anos, advogada criminalista, antes de fazer a minha transição de carreira para comunicação. E como advogada, eu frequentei muito os fóruns de São Paulo. Vocês costumam frequentar os fóruns? Não, né? Vocês sabem que existem regras de vestimenta para entrar nos fóruns? Pô, todo mundo sabe? Eu devia fazer uma chamada oral, perguntar quais são. Muita gente ouve dizer que mulheres não podem entrar de calça nos tribunais. Vocês já ouviram falar isso? Só que essa regra é mentira. Mulher pode sim entrar vestindo calça nos tribunais. Mas existe uma coisa que não pode, que todos vocês conhecem as regras de vestimenta do fórum, mas o meu irmão, uma vez que foi tomar um café comigo, não conhecia e caiu nessa cilada, que é: não pode entrar de bermuda. E aí, o meu irmão ia só almoçar comigo. Eu trabalhava no fórum. E ele chegou lá como? De bermuda. Não podia entrar. E assim, com exceção de todos os aqui presentes que conhecem as regras de vestimenta do fórum, não só o meu irmão caiu nessa cilada. Muita gente chegou no fórum, ou porque era autor numa ação, ou porque foi convocado como testemunha, ou porque ia almoçar com alguém, deu só uma passadinha, e estava de bermuda. Chegou lá, deu com a cara na porta. Um dia eu estava chegando no Fórum Criminal da Barra Funda, porque eu advoguei na área criminal por muitos anos, e eu vi uma coisa maravilhosa. Um moço montou uma barraquinha de aluguel de calças. Não é genial? Só que o que ele precisou fazer para ter essa ideia? Olhar em volta. Ele precisou olhar para a porta de entrada do fórum e perceber que o meu irmão estava plantado na porta porque estava de bermuda. Eu briguei com meu irmão nesses dias, tá rindo, né? Meu irmão tá aqui, inclusive. Se alguém passar por ele, fala: pô, sinto muito, seu irmão é meio bravo. Ele precisou enxergar o problema. E depois de eu ter visto esse homem ali com as calças, não era nem venda de calças, era aluguel de calças. Não sei se ele vendia, devia ter perguntado. Eu ainda fui para muitos outros fóruns na vida, e em nenhum outro eu achei uma barraquinha de aluguel de calças. Quando eu falo que a gente precisa enxergar o problema, pode parecer uma coisa simples. Mas a gente só enxerga se a gente transita pelos espaços com olhos de ver. Vou mostrar para vocês como é que a gente entraria no fórum hoje, tá bom? Presta atenção. Se vocês puderem colocar minha imagem no telão para todo mundo ver, não sei quem está controlando, acho que vai ser bom. Mas enfim, vamos lá. A gente entraria no fórum assim, ó. E a gente sairia do fórum assim, ó. Deu para ver que alguém foi barrado? Aí não tem como a gente encontrar o problema, né? E não é só essa postura física de estar olhando para a tela que nos impede. Para a gente conseguir enxergar as coisas com olhos de ver, e para a gente conseguir ter ideias sobre os problemas que existem, sobre as possíveis soluções para esses problemas, a gente precisa de outro ativo muito escasso. O ativo escasso não é a criatividade, o ativo escasso é a atenção. O ativo escasso é o tempo. Tem um cara, um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han, que escreveu um livro chamado A Sociedade do Cansaço. E muita gente fala sobre esse livro. O livro é curtinho e dificílimo, bem difícil mesmo, a leitura é muito densa. O que ele vai dizer, eu vou fazer um resumo muito breve, mas importante para nós, é:
Existiu um outro cara antes dele, chamado Foucault, Michel Foucault, que descreveu a sociedade da disciplina, que era a sociedade característica das fábricas, a sociedade característica dos quartéis, a sociedade característica das prisões, aquilo que ele chama de instituições totais. É a sociedade do não. Para que os homens não desviassem dos seus caminhos, sempre haveria à espreita um vigia para dizer não pode, não pode, não pode, não pode. O espaço que você tem para caminhar é esse aqui, restrito. O Byung-Chul Han basicamente diz que a nossa sociedade de hoje em dia é a sociedade do sim. Você pode tudo. E você não só pode, você deve. Tem outra pessoa fazendo mais. Você precisa realizar. Você está perdendo tempo. Faça agora. Por que você está descansando? E a gente não precisa mais do vigia. Lembra o vigia que estava à espreita? Porque agora, sabe o que aconteceu? A gente engoliu o vigia. O vigia está dentro da gente. Ninguém precisa dizer, acorda que você precisa fazer mais. Tem um concorrente seu que vai ganhar. Você não teve uma boa ideia hoje. E aí, você já estudou, já pesquisou, já fez, já teve uma boa ideia? A gente engoliu o vigia. E essa sociedade de uma produtividade incessante mata a criatividade, porque mata a reflexão, porque nos tira o tempo, porque a gente não consegue mais olhar com olhos de ver. Um psicólogo chamado Daniel Oppenheimer, vou só checar se o nome dele está certo, que vai que eu erro, ele mesmo. Fez uma pesquisa com professores do ensino médio para fazer um teste. Para testar se a gente performa melhor na facilidade ou na dificuldade. E sabe como ele fez isso? Mudando a forma de elaborar as apostilas dos alunos. As apostilas, no geral, eram escritas com fontes mais fáceis de ler. E então, ele mudou as fontes, para colocar algumas fontes mais difíceis de compreender. Quem acha que no final do período letivo, os alunos que leram as fontes mais fáceis se saíram melhor? Por favor, gente, quem acha que quem leu as fontes mais fáceis se saiu melhor? Quem acha que se saiu melhor quem leu as fontes mais difíceis? Vocês estão certos. Porque ao serem confrontados com a fonte mais difícil, o que eles precisaram fazer? Prestar atenção. Olhar com mais atenção. Parar. Não fazer tudo atabalhoado. E isso é importante para a gente pensar que às vezes a dificuldade é boa. Porque às vezes a dificuldade vai te fazer confrontar aquela zona de acomodação. A dificuldade vai te obrigar a buscar o talento que você acha que talvez não seja o seu. Que é o talento da criatividade. Que é a possibilidade de imaginar. Existe uma outra história muito boa, que é do Doug Dietz, um técnico em máquinas de ressonância magnética. Ele projetava máquinas de ressonância magnética. As máquinas eram ótimas, cumpriam a sua função. O Doug estava feliz, ele se orgulhava da construção dele. E um dia ele estava no hospital e tinha umas crianças. E ele viu a criança com muito medo de entrar na máquina, muito medo. E ele perguntou para as pessoas no hospital se aquilo era comum, se acontecia muito. Espera aí que eu vou sair daqui para eu não dar microfonia. E alguém contou para ele que 80% das crianças precisava de anestesia, precisava ser sedada para entrar naquela máquina. O mundo do Doug caiu. Ficou muito frustrado. E ele pensou, como é que ele conseguiria transformar aquela experiência, que ele não queria que fosse traumática para as crianças.
Só que a máquina de ressonância, ela tem uma finalidade, né? Ela precisa servir aquilo, ela precisa fazer o exame. E aí, o que você faz? Você cola adesivos. E você exercita a habilidade dos seres humanos, que é a imaginação. Para as crianças ficarem quietas, eles diziam que elas tinham que ficar quietinhas para não acordar os piratas. Eles contavam uma história. E o Doug fala que a vida dele mudou completamente o dia que ele viu uma criança saindo do exame e perguntando para a mãe: mãe, a gente pode vir amanhã de novo? Criatividade é quando a gente consegue resolver um problema. O Doug não saberia que existia um problema, porque o exame estava sendo feito a contento, se ele não estivesse no hospital, não observasse aquela criança, não perguntasse sobre os índices. Mas mais do que isso, qual o problema que o Doug estava resolvendo? Deixar as crianças mais confortáveis, né? Pois é. Só que o índice de crianças que demandavam sedação caiu de 80% para 10%. Custo e tempo. Se uma criança não precisa ser anestesiada, eu não preciso chamar um anestesista, consequentemente eu gasto menos e eu posso marcar mais exames durante um dia. Porque ele observou uma criança com medo de entrar na máquina. E observou com olhos de ver. Então, quando a gente pensa sobre uma questão, a gente precisa pensar: qual é o problema que eu quero solucionar? O que eu estou solucionando a partir dessa minha reflexão? Essa Caterina Camprani é uma artista que dá novas formas a utensílios domésticos. É criativo? Resolve algum problema? Cria um, né? Ou vários. Funciona para a arte. Para nós funciona pouco. Então, essa criatividade, eu não estou falando que ela não deva ser exercitada. Sempre funciona como repertório. Mas a nossa criatividade do dia a dia é uma criatividade que precisa solucionar problemas. Vocês acham, partindo desse pressuposto da solução de problemas, que é uma boa ideia ir para a guerra com um tanque de bexiga, um tanque inflável? Nossa, ela ali está assim, pelo amor de Deus, quem teve essa ideia? Quem acha que é uma boa ideia? Olá, ousados, ousados. Quem acha que é uma má ideia? A resposta é: depende. E se você estivesse na Segunda Guerra Mundial e usasse tanques de bexiga com aparelhos sonoros para simular um esquadrão de verdade, para tirar a atenção do seu oponente e fazer ele recuar? É uma boa ideia? Depende. E isso aconteceu. Esse esquadrão da Segunda Guerra Mundial era chamado o Esquadrão Fantasma. Olhar com olhos de ver e não ter medo de ser o único a levantar a mão. Não foi o único, teve outra mão levantada aqui, mas tudo bem, levantou primeiro, vai servir para o meu exemplo. A gente vive uma pressão por conformação constante. A gente cresce ouvindo o que não pode. Nós vivemos na sociedade da produtividade, do sim, mas nós somos filhos da sociedade disciplinar do Foucault. Nós somos filhos do não, do se adeque, da uniformização, da conformação. É preciso muita ousadia para a gente dizer: não, eu acho que pode ser diferente. Eu quero propor uma ideia. Mas é essa ousadia que faz diferença, e a gente só vai conseguir expor a nossa ousadia se a gente tiver confiança na nossa capacidade criativa. Que eu repito, é de todos nós.
Para a gente ser criativa, a gente precisa fazer as pazes com o erro. Ai, Gabriela, mais uma vez, todas as vezes que eu vejo um conteúdo sobre empreendedorismo, é sempre essa história do medo, medo para cá, medo para lá, você precisa ser capaz de lidar com o seu medo. Mas é mentira. Olha, eu estreiei na televisão faz 3 anos e meio. E nesse período, eu já lancei alguns infoprodutos, eu tenho mais de 60 mil alunos, publiquei 2 best-sellers e dou muitas e muitas palestras. Em todas as vezes, todas, que eu vou lançar alguma coisa, sabe o que sempre acontece? Eu quero adiar o lançamento. Sempre. Se identificou, né? Todas as vezes eu quero adiar, todas. E aí eu fico convencendo as pessoas que estão comigo, estabeleci um prazo. Eu falo, não, é que infelizmente eu tive outras coisas que atravessaram, então a gente precisa de mais um tempinho. Não, é que nesse caso específico, olha só o que aconteceu, mas é pouca coisa, a gente vai lançar. Mas é que não está pronto, ele pode ser aprimorado só um pouco. O que eu não quero verdadeiramente abrir mão? Eu não quero abrir mão do conforto, da maravilha, da delícia, que é o meu projeto existindo só na minha cabeça. Porque na minha cabeça, ele é um show. Na minha cabeça não tem chances de dar errado. Na minha cabeça, sucessão de atos, ela é certa. Sabe quando você briga com alguém e depois você ensaia a discussão no box, tomando banho? Eu vou falar isso, aí ele vai falar isso. Aí ele vai falar isso, eu vou falar isso. Aí ele vai reagir assim, eu vou falar aquilo. Né? É isso que acontece, a mesma coisa. Quando o seu produto ou o seu serviço, ele vai ser lançado só na sua cabeça. Não, que vou lançar e aí vai ser assim, e vai acontecer assado. Quando a gente joga a coisa no mundo, pode acontecer aquilo que a gente mais teme, o terrível, que é ninguém gostar. Essa é a pior coisa que pode acontecer, não é? É ou não? Quem concorda comigo que ninguém gostar é a pior coisa que pode acontecer? Concorda? Você está errada. Porque se você lançar e ninguém gostar, sabe o que você pode fazer? Mudar. E se você fala, eu vou lançar daqui a 3 meses, em 3 meses você não lança, fala, não, pera, preciso só de mais 3, e depois mais 3, e depois mais 3. Você vai insistir na sua ideia inicial, e depois de 12 meses você vai lançar, ninguém vai gostar, e você vai ter que recalcular a rota. Não é melhor recalcular antes? Então vamos fazer, gente. A gente olha para quem está realizando as coisas, e igualzinho na rede social, né, que a gente olha e acha que todo mundo tem uma vida linda, embora a gente saiba que é mentira, que é tudo um recorte, a gente olha para quem está lançando as coisas e pensa, se eu fosse assim, se eu tivesse essa coragem. Fui dar uma palestra para o Sebrae, semana retrasada, no Paraná. Uma moça entrou no meu camarim e falou, nossa, eu admiro muito essa mulher, ela não tem medo de nada. Eu falei, ô meu amor, deixa eu te contar um segredo, eu sou uma pessoa constantemente apavorada, mas eu vou. É o mesmo baldinho, né? Do bode expiatório, ai, não é para mim, eu não sou criativo, eu não sou corajoso. Quando a gente cai na real de que todo mundo é mais ou menos igual, todo mundo é gente, todo mundo tem medo, todo mundo tem dias e dias em relação à criatividade, o que a gente pode fazer é exercitar para melhorar as nossas habilidades naquilo que nos interessa. Eu já vou aproveitar e falar para a organização que eu não tenho um cronômetro, logo eu vou falar para sempre aqui, a menos que alguém venha com a plaquinha me dizer quanto tempo eu tenho. A primeira vez que você fizer alguma coisa vai sair ruim. Mas se você não consegue fazer pela 100ª vez, sem ter feito a primeira. E vocês tenham certeza, você nunca vai ser ridicularizado por alguém que fez mais que você. É sempre por alguém que não teve coragem de fazer. Porque quem fez mais que você já começou.
Eu estava com uma amiga minha num voo um dia e ela está querendo mudar de carreira. E ela falando para mim que ela queria começar, mas para começar ela precisava elaborar um relatório, que ela precisava isso, que ela precisava aquilo. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou te pagar a primeira consulta, e aí você vai ter que fazer tudo para me atender, porque você vai ter recebido o meu dinheiro. Ela falou, não, mas é que não, porque na verdade eu não tenho confiança, porque eu não sei, porque talvez eu erre. Eu falei, aquele é o erro. Igualzinho, né? É. E aí a gente pegou um voo, e no voo ela estava lendo um livro, eu falei, o livro é bom? Ela falou, é, maravilhoso. Eu estava na palestra desse autor, e ele falou que ele começou errado, porque eu falei, ele começou o quê? Ela falou, não, ele começou errado, porque quando ele começou, eu falei, não, ele começou o quê? Eu falei, errado, Gabriela, porque quando eu falei, não, ele começou o quê? Sei lá, na 10ª vez ela falou, ele começou errado. Porque todo mundo começa errado. Porque se você chegar no 10º ano que você está fazendo alguma coisa, e você achar que você está exatamente igual ao que você era no primeiro, aí é que tem alguma coisa errada. Porque quando a gente está começando, a gente está o quê, gente? Começando. E para a gente ser veterano, a gente precisa começar. Vamos fazer um exercício de criatividade? Qual é a utilidade de um tijolo? Quem quer fazer comigo? Você? Vem cá. Vem. Vem. Vem que você vai ter que quase me dar um beijo aqui para a gente usar o mesmo microfone. Venha. Vão pensando aí que vocês todos vão entrar na reta, tá? Já vão ganhando esse tempinho aí, essa vantagem. Obrigada. Vou ficar muito nervosa. Vem, sem nervosismo. Qual é o seu nome? Márcia. Márcia. Fala aí para mim 5 coisas que a gente pode fazer com um tijolo. Construir uma casa, uma parede, uma bancada na cozinha. Deixa eu ver, 3 já foi, né? É. Uma casinha do cachorro. Ai, nossa. Tô nervosa. Casa. Uma garagem, vai. Tá bom. É isso que acontece. Quando a gente pergunta qual a utilidade do tijolo, as pessoas sempre dizem construir, porque é a utilidade óbvia do tijolo. E se eu te perguntar mais 5, quer que eu pergunte para você ou quer que eu pergunte para eles? Quem sabe mais alguma utilidade para um tijolo? Fala alto aí para mim. Montar uma churrasqueira. Quem mais? Obrigada pelo microfone. Vamos ficar junto aqui. Quê? Eu faria um porta-lápis. Brigar com alguém. Porta-lápis. Um porta-lápis. Riscar o chão. Olha que maravilhoso. Depois das 5 utilidades do tijolo, que são as usuais, a gente começa a pensar em outras coisas. Brigar com alguém. Tacar no lado oposto numa manifestação, quebrar uma vidraça, pendurar num corpo para ele afundar no rio. Gente, não façam isso, tá? Hipoteticamente aqui a gente está falando do tijolo. Colocar um pano em cima para virar uma boneca. Faria um banco e sentaria. Não consigo. Um banco e sentaria. Sentar como um banco. O que mais? Colocar num carro, no pneu de um carro, numa ladeira para o carro não descer. Né? Isso é criatividade. É a gente pensar um pouco mais. Obrigada, Márcia. Obrigada a vocês também. Palmas para ela. A gente precisa ir além nas perguntas que a gente faz. O tijolo dá para construir muita coisa, dá para fazer outras coisas que não são as usuais. Eu adorei você constrangido falando, dá para usar para brigar com alguém. Óbvio. Você já brigou com alguém com tijolo? Pelo amor de Deus, hein? Esse é um exercício da Escola Pan-Americana de Artes, é uma peça publicitária. E eles botam as 2 bolinhas e pedem para as pessoas desenharem coisas com as 2 bolinhas. Os primeiros desenhos, um óculos, 2 lentes, um carro, 2 pneus, uma bicicleta, 2 pneus, segue mais ou menos a mesma lógica. Depois você vai vindo para baixo, tem um Pac-Man comendo as 2 bolinhas. Vocês viram ele ali? Tem uma lagarta. Tem um peixe cujas escamas são as 2 bolinhas.
Essa é a Escola Pan-Americana de Artes. Essas mentes criativas seguem o mesmo padrão que a gente segue quando pensa na utilidade de um tijolo. Porque nós somos todos criativos. É só a gente acreditar. E ampliar o nosso ferramental. Não basta só nós sermos como o empreendedor que criou um sistema de aluguel de calças na frente do fórum, que viu que as pessoas estavam precisando de calças. É importante que a gente consiga olhar para as coisas e pensar em soluções inusitadas para elas. É olhar para achar um problema, mas é ampliar o nosso olhar, para entender que a solução para um problema que você encontrou pode não estar naquele espaço de conhecimento que você considera ser o mais óbvio. Uma outra pesquisa muito interessante realizada com alunos de medicina fez com que uma parcela dos alunos fosse matriculada num curso de História da Arte. Essa pesquisa aconteceu na Filadélfia. Depois de um tempo, os alunos matriculados no curso de História da Arte tinham aprimorado a sua técnica para fazer diagnósticos a partir de exames de imagem. A história da arte os fez melhores oftalmologistas. Consumir o que ninguém está consumindo. Tenho 10 minutos. Mas se eu atrasar, ninguém vai me derrubar daqui, eu imagino. Hã? Olha o tijolo, pelo amor de Deus, ainda dei a ideia. Você também. Nossa, gente, eu estou aqui tão numa boa. A gente precisa olhar para outros lugares. Eu sou uma entusiasta da literatura não técnica. A gente precisa de repertórios amplos. Pode consumir rede social? Claro que sim. É importante, inclusive para a gente saber se comunicar nesse mundo. Mas não consumam só a rede social. Consumam literatura, consumam arte, assistam filmes que ninguém está assistindo. Olhem para a cidade. Busquem novos artistas, explorem a internet pelo que ela tem de melhor, que é a aproximação de universos tão distantes. Se antigamente a gente quisesse conhecer um artista emergente da Coreia do Sul, eu estou vendo aqui uma plaquinha falando meu aniversário hoje, a gente tira uma foto. Foi criativa, pô, tem quase um outdoor. Se a gente quiser conhecer um artista emergente da Coreia do Sul, sabe o que a gente faz? A gente coloca na internet e assiste. A gente tem a oportunidade de buscar uma diversidade de referências que nunca existiu na história. E quanto mais a gente conseguir ter caixinhas diferentes, maior é a nossa caixa de ferramentas, mais amplo é o nosso ferramental e mais criativas vão ser as soluções para os problemas que, com o tempo, a gente conseguiu observar que existem. Quando a gente vai numa galeria de arte ou no museu, a gente olha aqueles quadros maravilhosos, ou quando a gente olha o feed de alguém muito criativo e pensa, não dá, muito bom. Mas quantos fracassos vocês acham que são necessários para construir um sucesso? Eu vou aproveitar e mostrar para vocês uma pessoa que todo mundo deve conhecer. Para quem não conhece, essa é a Beyoncé. Ih, peraí. Agora como que eu dou o play? Não foi? Dá o play para mim? Vou aproveitar para contar uma história. Quando der o play, eu paro. Eu gosto muito de Fernando Pessoa. E há um tempo atrás eu decidi que eu ia ler todos os poemas do Fernando Pessoa, não só os mais famosos, mas a produção poética toda. E sabe o que foi o mais legal? Eu percebi que tinham coisas que eu não achava tão boas, tinham outras que eu achava até ruins. Porque ele é gente. Mas ele ficou lá escrevendo até conseguir produzir o extraordinário. Será que a gente vai conseguir o vídeo? Vai? Então acho que vamos. Olha lá.
Não vamos conseguir o vídeo? Não vamos conseguir. Não, pera. Aquele é o meu irmão que foi de bermuda no fórum. Aproveita para olhar ali para ele, o que está de mão levantada ali, ó. Acho que não, né, gente? Não, calma. Então, calma. Vou sentar. Asked, what's your secret to success? The shorter answer, put in that work. There may be more failures than victories. Yes, I've been blessed to have 24 Grammys, but I've lost 46 times. That meant rejection 46 times. Please don't ever feel entitled to win. Just keep working harder. Surrender to the cards you are dealt. It's from that surrender that you get your power. Losing can be the best motivator to get you even bigger wins. So never compare yourself to anyone else. A gente não pode se levar tão a sério. E a gente nunca pode cair na cilada de pensar, mas quem sou eu? Ela botou aí um vídeo da Beyoncé. Imagina só se o Santos Dumont tivesse pensado, quem sou eu para inventar uma geringonça que é mais pesada que não sei o quê, e eu quero que voe. Sempre haverá mais fracassos. A criatividade não existe sem o erro. Achar que você não tem nada a agregar é a receita certa para você chegar no fim da vida e se arrepender de não ter tentado. Porque a vida é muito importante para ser levada tão a sério. Quando eu cheguei nas redes sociais e os meus números começaram a crescer muito, as pessoas diziam para mim, como é que você lida com isso? E eu digo para vocês que o fundamental é a gente ter uma consciência paradoxal. A gente precisa acreditar em duas ideias contraditórias. Eu tenho um vídeo que tem 17 milhões de visualizações. Eu tinha notado quantos maracanãs lotados isso significa? 250 e tanto. 17 milhões de pessoas. E para eu conseguir continuar fazendo meu conteúdo, eu preciso acreditar, que eu sou tão importante, que aquilo que eu tenho para oferecer é tão valioso, que eu preciso me apresentar para o mundo. E a segunda coisa que eu tenho que ter certeza é que eu sou tão irrelevante que se eu amanhã deixar de existir, o mundo continua girando. Porque isso tira dos nossos ombros um peso gigantesco. Isso é o poder de não se levar tão a sério. Todos nós aqui hoje, além da capacidade criativa que caracteriza todos os seres humanos, temos várias coisas em comum. Nós temos medo e nós temos desejos. E o nosso trabalho é fazer com que os nossos desejos superem o nosso medo. E saber que aquilo que a gente tem para entregar para o mundo vai melhorar não só as nossas experiências pessoais, mas as experiências das pessoas com quem a gente cruzar o nosso caminho. Então eu espero que vocês, confiantes dessa capacidade criativa, saiam daqui atentos, observando novas fontes para ampliar a própria caixa de ferramentas, pensando fora da caixa e sabendo que a gente tem o dever de entregar para o mundo aquilo que a gente veio fazer.
a partir da realidade tal como ela se apresenta, a gente transforma o mundo para fazê-lo chegar mais próximo daquilo que a gente deseja. Obrigada. Valeu. Obrigada. Palmas para a Gabriela Prioli. Olha, eu posso dar o testemunho, viu, Gabriela, aqui. O que você falou aqui na sua palestra resumiu em muito o que grandes nomes que passaram por esse palco nesses 4 dias falaram, viu? Então, se vocês prestaram bastante atenção no que a Gabriela falou aqui, quem não pôde estar em outras palestras, teve através do seu conteúdo muito do que foi falado aqui. Obrigado. Muito obrigada. Vamos aproveitar para fazer um teste. Você também fica com medo? Medo, sempre. Olha lá, gente. Todo mundo. Tem um psicólogo maravilhoso que eu adoro, que é o Christian Dunker, que ele diz: coragem não é a ausência de medo, é a travessia dele. Então eu desejo que vocês atravessem. Obrigado. Às 17 horas, Carla da CIMED, hein? A gente se vê por aqui. Até já.